Boa noite a todos. Me chamo Galafre Belém e hoje nós vamos dividir com vocês uma reflexão no livro de João, capítulo 9. E se nós fôssemos dar um nome para essa reflexão, a gente chamaria de Cegos pela Crença. Cegos pela Crença. Antes a gente vai fazer uma oração pedindo a direção do Senhor para que tudo que seja dito aqui seja dito para a honra e glória do nome dele, porque na verdade essa palavra é uma palavra dele. A gente só serve como um instrumento para que essa palavra possa chegar em todas as pessoas. Vamos orar. Amado Deus e Pai, te agradecemos por essa oportunidade, Senhor, de falar da tua palavra e que ela possa chegar aos corações necessitados. E nós sabemos que a tua palavra ela não volta vazia, que ela possa chegar e fazer a obra nesses corações, nos nossos corações. No nome de Jesus te agradecemos. Amém, ó Deus. Pois bem, eu sou professor, então eu costumo dizer para os alunos que o conhecimento é algo muito importante na vida da gente, muito importante. Inclusive é um tesouro que ninguém pode roubar de você. Aquilo que você aprende, que você conhece, é seu. É seu e ninguém pode tomar de você isso. No entanto, a gente tem que estar sempre abertos para novos conhecimentos. Quando disseram para Sócrates, mais de 2.500, 2.400 anos atrás, que ele era o mais sábio dos homens, ele procurou saber o que significava ser sábio e chegou à conclusão de que nada sabia. Há uma frase muito famosa que é atribuída a ele. Ele disse, só sei que nada sei. Há inclusive muitas brincadeiras e tal em torno dessa frase, mas é uma frase profunda, né? Porque há tanta coisa para se conhecer no universo que o nosso conhecimento, aquilo que a gente sabe, é apenas uma vírgula. Gente, tudo tem para ser conhecido. Então a gente precisa estar sempre com a mente aberta, né? Então o capítulo 9 de João, o livro de João, do Evangelho de João, relata a história de um cego de nascença que foi curado por Jesus. Então Jesus fez um lodo com terra e saliva dele, passou nos olhos do cego e mandou que ele se lavasse no tanque, conhecido como tanque de Siloé. Então o cego foi e ficou curado. Há muita discussão, por que Jesus simplesmente não mandou, teve que fazer lodo? Olha, exatamente, por que aconteceu exatamente eu não sei. Sei que o nosso Senhor ele tem muitos recursos. No entanto, eu acredito que se trata de uma questão de obediência. Vai e se lave, vá e se lave. Ele foi, se lavou e ficou curado, né? Não se pode nem dizer que foi realmente o lodo que foi colocado em cima dos olhos dele, mas a questão da obediência é muito importante. Então ele foi, se lavou e ficou curado. Imagina você, se você conhece uma pessoa que é cega de nascença. E eu conheci algumas pessoas assim, né? A pessoa não tem dificuldade para se orientar, algumas têm até dificuldade para manter os olhos parados no lugar, né? Agora imagina você conhecendo uma pessoa como essa, cega de nascença, e de repente você descobre que ela se curou. Hoje, no século XXI, a ciência não tem ainda condições, os recursos tecnológicos de hoje, pelo menos que a gente saiba, de curar um cego de nascença. Jesus fez isso há 2.000 anos atrás, certo? Pois bem, a gente ficaria muito admirado se você vê de repente aquela pessoa que você conhece que é cego de nascença, chega e ela está vendo, enxergando normalmente como nós que temos a visão normal, certo? Esse cego, ele vivia mendigando e as pessoas conheciam ele, sabiam que ele era cego de nascença e ficaram muito admirados quando viram ele enxergando.
E muitos perguntaram para ele, como foi que isso aconteceu? Você era cego e de repente você enxerga normalmente, naturalmente. Ele disse, Jesus me curou. Pois bem, essa informação, ela chegou até os principais da sinagoga, até os fariseus, certo? E nós sabemos que os fariseus, eles viviam buscando uma oportunidade para prender Jesus. Algo que pudesse ser utilizado para acusar ele de alguma coisa, certo? Então, o que eles fizeram? Esse cego foi levado até os fariseus, né? E quando eles souberam do que tinha acontecido, porque Jesus curou esse cego num sábado, eles fizeram a seguinte afirmação: esse homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Lembra que nós falamos a respeito agora da importância do conhecimento? Então veja só, vamos ler João 9, o Evangelho de João 9, versículos 39 a 41. João 9, de 39 a 41 diz assim: e disse-lhe Jesus, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem sejam cegos. Aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isto, disseram-lhe, também nós somos cegos? Disse-lhe Jesus, se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. Uma primeira leitura dessa passagem aí deixa a gente um pouco confuso. Como é que alguém que vê é cego? Como é que alguém que não vê pode enxergar? Então, olha só, é importante que a gente esteja bem atento para a gente poder entender o que aconteceu aqui. Olha só, Mateus 12 e 8 diz, Jesus é Senhor do sábado. A gente sabe por que foi que o sábado foi instituído. Não estamos aqui fazendo nenhum tipo de referência à crença sabatista, não. Não é nossa intenção. Nós não pregamos aqui denominação, a gente está pregando o Senhor Jesus Cristo, certo? Não estamos fazendo referência a nenhum tipo à crença sabatista aqui, tá? Pois bem, e os fariseus começaram a pressionar o ex-cego e a sua família para que eles afirmassem que Jesus era pecador. Você sabe qual foi a resposta do cego? Do ex-cego, disse assim, só sei que era cego e agora vejo. Veja bem, no século XXI, a ciência ainda não é capaz de resolver definitivamente a situação de alguém que é cego de nascença. Certo? Jesus fez isso há 2000 anos atrás. Só sei que era cego e agora vejo. Paulo, o apóstolo Paulo, era fariseu, doutor da lei. Então, para ele, tudo aquilo que ele fazia, por exemplo, a perseguição à igreja de Cristo, era a coisa certa a fazer. Ou seja, todo o conhecimento que Paulo tinha, um doutor da lei, não era suficiente para ele ver que Jesus era o Messias prometido, aquele Salvador que tinha sido prometido a Israel. Então, depois dessa pressão que a família do cego sofreu, ele também, seguiu-se um debate muito longo entre os doutores da lei, que tinham um vasto conhecimento do livro do Antigo Testamento, e um homem sem instrução nenhuma, iletrado, não sabia ler. Hoje, as pessoas que têm problema de visão, que são cegos, eles podem aprender a ler através do braille,
Mas naquela época eu não via isso. Como cada pessoa tinha que cuidar de si, esse cego ele sobrevivia mendigando. E mesmo sem ter nenhum tipo de instrução, esse cego deu uma lição nos doutores da lei. Vamos ver aqui no mesmo livro de João, capítulo 9, a partir do versículo 26, para a gente entender. E tornaram a dizer-lhe: que te fez ele? Como te abriu os olhos? A partir do versículo 26 de João 9. Respondeu-lhes: já vô-lo disse, e não ouvistes? Para que o quereis tornar a ouvir? Quereis vós, porventura, fazer-vos também seus discípulos? O ex-cego falando para os fariseus. Então o injuriaram: discípulo dele sejas tu. Nós, porém, somos discípulos de Moisés. Acabamos de falar que eles eram doutores da lei e tinham um conhecimento bem profundo do Antigo Testamento. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, porém este não sabemos de onde é, se referindo a Jesus. O homem respondeu e disse-lhes: nisto, pois, está a maravilha, que vós não saibais de onde ele é. Olha só agora. Contudo, me abrisse os olhos. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a ele ouve. Olha só o discurso do ex-cego e iletrado para os doutores da lei. Desde todos os séculos nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um que nasceu cego. Não foi esse o único caso, não. Há outros casos de Jesus. Jesus abriu. Jesus ressuscitou Lázaro, né? A filha de Jairo, o filho da viúva de Naim. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Responderam eles e disseram: tu és nascido todo em pecados e nos ensinas a nós? E expulsaram-no. Nós falamos no começo que o conhecimento é muito importante, não é? No entanto, é preciso que a gente esteja muito atento para que o conhecimento vasto que por acaso nós tenhamos não venha a ser um obstáculo para que a gente adquira um novo conhecimento. Se aqueles homens tivessem aberto seu coração para que a mensagem que Jesus Cristo deu durante o seu ministério de 3 anos e os milagres que ele operou, eles teriam percebido que Jesus era o Messias prometido para Israel. Depois, conta a palavra que Jesus encontrou o homem novamente e se apresentou para ele como o Filho de Deus. Olha só, no versículo 39, a gente vai ver que alguns fariseus estavam sempre por perto, procurando uma oportunidade para prender Jesus Cristo. Olha o que ele diz aqui no versículo 39 de João 9. Diz assim: eu vim a esse mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem sejam cegos. Certo? Os que não veem, vejam. Cego, foi curado. E creu que Jesus Cristo era o Filho de Deus, tanto que era capaz de realizar um milagre como aquele. E aqueles que viam, sejam cegos, ou seja, os doutores da lei, ancorados no seu vasto conhecimento, não conseguiam enxergar que Jesus era o Messias, o Filho de Deus. E aí os fariseus perguntaram assim: também nós somos cegos? E Jesus responde dá aquela resposta do versículo 41 que diz: se fosseis cegos, não terias pecado, mas como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. Veja bem, junto com o conhecimento, seja ele qual for, vem uma tremenda responsabilidade. Não é verdade?
conhecimento traz consigo responsabilidade. Aqueles homens eram doutores da lei, muitos deles. Tinham um vasto conhecimento das Escrituras do Antigo Testamento. Mas, presos a essa pseudo-sabedoria que eles alegavam, não conseguiram perceber o que estava acontecendo naquele momento ali. Ou seja, aqueles que dizem que enxergam, que veem, sejam cegos. Então, Jesus, quando ele veio, ele se colocou no meio das pessoas humildes. Ele não procurou se juntar, né? Não que ele não tenha se relacionado. Zaqueu era um homem importante. E Jesus Cristo foi almoçar, foi comer na casa dele, cear na casa dele. Mas ele preferia a companhia daquelas pessoas mais humildes, porque ele sabia que nesses corações a palavra pode fazer morada muito mais facilmente. A própria palavra diz que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Porque normalmente as pessoas que têm recursos, que têm muito conhecimento e se ancoram nisso, não estão abertas para novas possibilidades. Certo? Qual é a moral de tudo isso? Né? Para que a gente possa tirar proveito dessa reflexão. Olha só, do alto da sua religiosidade, os fariseus, doutores da lei, eram cegos e não conseguiram ver. Até coloquei aqui, desculpe o trocadilho, né? Não conseguiram ver o que o ex-cego, analfabeto e mendigo vira. Então, a gente tem que ter, na verdade, uma boa reflexão, uma boa lição para a gente tirar disso aqui é o seguinte, foque em Jesus Cristo. Foque em Jesus Cristo. Há uma infinidade de interpretações da palavra por aí. Muitas. Mas foque em Jesus Cristo. Busque a presença dele. Peça orientação a ele. Dê espaço para que o Espírito Santo do Senhor, que veio como Consolador, quando Jesus subiu, possa fazer morada no seu coração. E ele vai trazer para o seu coração a sabedoria que vem do alto. Conhecimento terreno, vou repetir mais uma vez, ele é importante. A ciência progrediu demais. Todos nós nos beneficiamos. Agora, nesse momento, está acontecendo isso. Eu estou aqui e alguém que vai estar em qualquer lugar do mundo daqui a algum tempo vai poder acessar esse vídeo e acompanhar essa mensagem. É tecnologia, ciência. Mas a sabedoria que vem do alto, ela é perfeita. Então, o que eles não conseguiram ver? Que somente o Filho de Deus era capaz de realizar aqueles milagres. Precisamos manter uma mente e uma visão abertas. Não podemos ser cegos pelo nosso próprio conhecimento. Como assim o conhecimento pode cegar? Pode. Porque você, se estiver de tal forma ancorado naquilo que você conhece, pode não abrir a sua visão, a sua mente, para que novas informações cheguem. Lembra de Sócrates? Só sei que nada sei. E ele era considerado o homem mais sábio daquele momento em que ele viveu, na Grécia Antiga. Só sei que nada sei. Algumas pessoas batem no peito, né? Nessa nasci, nessa vou morrer. Outros dizem, não respeito o sábado, então não é de Deus, como disseram os fariseus aqui. Ou então outros batem no peito e dizem, eu estou salvo. Nós sabemos que só Jesus pode salvar. Nós sabemos que a salvação ela é de graça e ela é pela graça. No entanto, se a gente olhar 1 Coríntios 10, 12, tem um alerta para esse tipo de coisa. Muito importante, diz assim, 1 Coríntios 10, 12 diz assim, aquele, pois, que cuida estar
em pé, olhe para que não caia. Busque a sabedoria do alto, ela vai manter você equilibrado. Não estou dizendo que o conhecimento racional, científico, filosófico não é importante, claro que é importante. Mas esse conhecimento ele vai te ajudar a se movimentar aqui nesse mundo real em que a gente vive. Conhecimento que vem do alto, palavra do Senhor, através do Santo Espírito dele que veio como Consolador, esse vai te conduzir de volta para a casa do Senhor. Busque a presença de Deus. Agradecemos essa oportunidade e oramos para que o Senhor possa estar com cada um, fortalecendo, guiando, orientando e suprindo todas as necessidades. Ok? Queremos aproveitar a oportunidade para dizer que todos os domingos às 18 horas há um culto da família aqui, a Igreja Ceia de Vila dos Cabanos. No começo de setembro, a igreja vai estar organizando um encontro que tem por finalidade socializar as pessoas, para que as pessoas possam se conhecer melhor e também se distrair um pouquinho, se divertir um pouco, já que vão acontecer muitas brincadeiras e tal. Então, como é que vai acontecer? Dia 3, sábado, sai daqui da igreja, aí janta no local, um local próximo aqui, muito aprazível. No domingo toma café e almoça, e nesse meio tempo muitas brincadeiras, reflexões vão acontecer. Todos estão convidados, né? E quem tiver interesse em participar pode fazer contato com a Igreja Ceia de Vila dos Cabanos e vai ser orientado de como fazer. E também, se você sentir no coração o desejo de contribuir para que essa obra ela continue aberta, continue salvando almas, porque esse é o objetivo principal. Vai aparecer na sua tela aí uma forma que você pode contribuir através da internet, tá bom? Obrigado e que Deus abençoe a todos nós.